Quais os erros que o corretor jamais deve cometer? Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal Lúcia Franco, corretora de imóveis. Hoje eu quero abrir um assunto que é o seguinte: quais os erros que o corretor jamais deve cometer dentro de um contrato de locação de imóveis e também juntamente aí com os proprietários de imóveis? Primeiro erro, vamos por etapas aí nesses erros que o corretor ou o administrador pode cometer no contrato de locação. Primeiro vamos partir para a parte dos proprietários. Primeiro erro é não pegar e não conferir os dados do proprietário mediante a matrícula atualizada do registro de imóveis. Conferir isso bem minuciosamente, todos os detalhes, conferindo lá CPF, identidade. Por que eu digo isso? Assim que eu iniciei no ramo imobiliário, quando eu resolvi começar a trabalhar com parte de locação de imóveis, olha, foi até muito engraçado. Hoje, estudar do jeito que eu também estudo, que já estudei e continuo estudando a parte de leis do inquilinato, a lei 8.245, aí eu percebi que lá quando eu iniciei, o que é que eu cometia? Eu só confiava no que as pessoas falavam. E não pode ser assim, porque tu não sabe se a pessoa, tu não está escrito na testa dele se ele tá falando a verdade ou não mediante isso. Então, eu tive uma experiência na mesma época, quando eu iniciei, devido a alguns herdeiros de um imóvel. A proprietária ficou viúva e ela foi lá e eu sabia que ela era dona do imóvel. Só que e ela disse para mim, ela alegou que estava todos eles no inventário, que já tinha sido feito todo o inventário do esposo, né? E que os filhos tinham desistido tudo para ela. Só que ela não apresentou documentações. E o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a locação deste imóvel e olha, deu pano para manga. A minha sorte, por sorte, né? Graças a Deus que eu creio muito e tenho muita fé em oração, essas coisas assim. Um dos herdeiros entraram em contato comigo quando viram eu divulgando este imóvel. Aí uma das herdeiras entrou em contato comigo e perguntou para mim que quem tinha autorizado. Daí eu aleguei que foi a mãe dela. Ela me disse: Lúcia, este imóvel ainda, nós entramos com processo de inventário e só que a gente paralisou o inventário devido às despesas que nós vamos ter do inventário. Nós resolvemos dar uma parada para juntar um montante para depois a gente dar sequência neste inventário. Então, na verdade, aí sim, aí eu fui lá como eu era semi-leiga no assunto, eu fui lá, pesquisei e o que tinha que fazer? Era para ter pego, então, toda a documentação. Então, eu entrei em contato uma por uma, daí mudei, né, a situação, entrei em contato com cada uma delas, que eram 4 filhos no total, e pedi para que eles mandassem por escrito alguma coisa para mim, eles me autorizando em
por escrito lá autorizando para trabalhar a administração desse imóvel. Mediante essa filha, quando entrou em contato comigo, ela me disse: Lúcia, esse inventário, nós entramos com o inventário, mas nós paralisamos o inventário devido aí aos emolumentos que devem ser pagos, e hoje a gente não tem todo esse dinheiro, esse levantamento todo de verba, e nós precisamos juntar um pouco de dinheiro para pagar essas despesas que nós vamos ter dentro do inventário. Mas nós temos interesse de alugar, sim. E como é que funciona? Aí eu pesquisei lá, foi assim que eu fui aprendendo, né, em relação a documentações. Eu fui buscando, lendo, estudando, e daí eu expliquei para ela que eu tinha que ver os documentos de todos os herdeiros e tinham que autorizar, porque dentro do inventário 50% é da meeira, né, que é a mãe ficou viúva, e o outro 50% pertence a esses 4 herdeiros. Gente, eu vou mudar de cenário. Não é que eu vou mudar de cenário, eu vou começar a trocar de roupa. Eu vou fazer a roupa. Mas é porque hoje tá um dia muito frio aqui no sul. E teve muita cidade que geou, outra nevou, né? Então aqui tava muito frio de manhã cedo, mas nós estamos aqui, estamos lagarteando e aproveitando, gravando esse vídeo aí, mas já tô aqui fazendo o script, né? Mas vou parar por aqui, lógico. Voltando aí a viúva, eu citei uma palavra que é a meeira. O que é meeira? Quando se fala a palavra meeira, é porque na verdade ela é a esposa da pessoa que faleceu, né? Então, dentro da parte jurídica é usado esse termo como meeira, né? Então tem muitas escrituras aí, corretores, amigo corretor, amiga corretora, que a hora que vocês abrir lá um formal de partilha, ou o próprio inventário, ou uma matrícula, você vai encontrar esse tipo de palavra, meeira. Mas daí então essa filha disse: Lúcia, mas nós temos interesse sim de alugar, porque o valor do aluguel também vai nos ajudar a juntar um montante aí para essas despesas do inventário. Então daí eu solicitei, peguei o contato, que primeiro pedi o contato de um por um, para eu conseguir falar com eles, para ver realmente se todos eles, né, tivessem interesse realmente da mesma coisa que essa uma herdeira falou. Então, esse 50% é da meeira, que é a mãe, que é a viúva, e 50% são desses outros 4 filhos. E assim eu fiz, entrei em contato com todos eles, pedi essa autorização para eles, para eles me enviar por e-mail, e as respectivas documentações, que é identidade, CPF, a parte de comprovante de endereço, né? A certidão de casamento, a certidão de nascimento, a mais atual possível. E também a parte se são casados, né? Esses herdeiros, 50%, esses 4 filhos são casados. E quais são os regimes? Tem divorciado ou separado, né? Então, ou se um dos herdeiros desses 4 filhos, alguém é morto, alguém já faleceu também, né? Então, porque você sabe que quando tem algum falecido que envolve filhos de menores, daí é outra encrenca. Mas isso fica para outra, não é que seja encrenca, é que é mais burocrático, na verdade, né? Não é em si, a gente tem que saber entender essa documentação na parte da vara da família, né? Quando envolve os menores. Mas que não era o caso desses. Esses quatro estavam bem vivos e um deles já era divorciada, uma delas. Então não precisaria aí a parte do marido, né? Mas o restante sim. Então todos eles, conforme o regime de casamento, todos eles, as esposas também teriam que enviar todas as documentações para nós, que a lei diz que todos eles estão como proprietários.
Então, mediante todas essas documentações, o que é que eu iria fazer? A parte do contrato administrativo, né? E também a procuração que eles iriam me passar, me dando poderes para agir. Na verdade, é uma procuração específica. Quando eu falo essa procuração específica, é uma procuração para dar poder para administrar e representá-los na parte de municipal, reunião de condomínios, parte elétrica na companhia de energia e companhia de água. Então, e assim eu expliquei para cada um deles e todos eles concordaram sim. Em relação, e daí já que eu aproveitei falando sobre essa situação das documentações, também já peguei um gancho lá, né? Já que estava falando um por um, e como é que funciona? Porque proprietário é assim, né? Ele quer saber como é que vai funcionar a parte do que eu vou cobrar deles e qual é o valor que vai sobrar para eu e como é que funciona isso, até que data que eu vou depositar esse dinheiro na medida que eu receber esse valor do aluguel. Tudo isso foi muito explicado para eles. Mediante isso, eles apresentaram e também o número da conta. Uma conta, o ideal seria se essa conta corrente, porque hoje em dia eu não uso dinheiro dentro do escritório, nem faço nenhum tipo de pagamento para proprietário, né? Então, é tudo via online, né? Mais seguro, realmente, né? Então, o que é que aconteceu? Aí eles passaram o número da conta de cada um deles, mas também tem essa possibilidade de cada um deles. Mas como eu argumentei com eles que este imóvel, como esse valor desse dinheiro eles iriam começar a juntar esse dinheiro para o gasto do inventário, então eles eu sugeri que eles montassem uma conta única para eles, ou eles autorizavam depositar, autorizavam por escrito, né, ou por e-mail, ou no próprio punho, né, cada um deles, depositar na conta desta mãe, que é a meira, né? Então, ou se eles quisessem também fazer uma procuração única para uma única só pessoa, também poderia ser feito, é o caso, tá? Então, mediante isso, os acertos todos de parte burocrática de documentações e os detalhes, como ficariam as taxas administrativas, e também a parte de como repassar esse valor do aluguel, qual valor que banco que iria entrar e qual valor cairia para ele, já descontada a parte lá de taxa de honorários, né, administrativos. Então, assim foi feito. Então, parti para a parte do contrato de administração, da qual todos eles assinaram e reconheceram, né? Eles quiseram fazer para todos e escreveram no próprio punho que iam deixar esse dinheiro na conta da mãe. E assim dei sequência a essas documentações. E lá, quando eu estava divulgando que eu recebi a ligação uma das herdeiras, imediatamente eu paralisei a divulgação deste imóvel até porque era um meio de argumentar com eles que eu parei com todas as divulgações do imóvel para locação. Então, que eu iria só dar sequência mediante essa parte burocrática quando tivesse realmente tudo pronto para mim no escritório. Aí sim, aí eu comecei a trabalhar corretamente, mas é porque, na verdade, essa mãe, quando foi levar a documentação para mim, ela disse que estava tudo pronto. O meu erro
foi não exigir esse formal de partilha, na verdade, né? Então, aí foi de eu fazer mais questionamento para ela, porque daí eu iria, nas respostas que ela iria me dar, eu ia perceber que eu ia chegar no ponto que ela iria dizer, não, eu não está completo, nós estamos ainda em processo, daí eu iria ver qual era o tipo de processo que estaria e eu iria explicar para ela. Em momento algum, esta cliente, ela não teve má intenção, foi mesmo só por falta de conhecimento. Na falta desse conhecimento não tem, as pessoas não são obrigadas a saber tudo, né? Então, mas daí eu tive toda essa paciência de entrar em contato um por um, né? Graças a Deus também, né? Porque senão, se essa filha não se manifestasse, desse sequência nesse contrato, ia ser uma encrenca para mim. Aí alguém me pergunta, mas que encrenca? Eles poderiam simplesmente chegar e embargar tudo, né? Porque já pensou se eu estou num processo de locação deste imóvel? O inquilino vai querer entrar no imóvel. Aí, como? Aí o inquilino nesse processo de imóvel, no processo da locação de imóvel, eles podem embargar tudo em relação a isso. Embargando, aí vai ficar uma coisa desagradável perante o profissional. Tanto a parte profissional e da tua própria empresa, né? Fica um ponto negativo. Então, o corretor jamais pode cometer esse erro. Você deve fazer muitos questionamentos em relação a estas documentações. Então, eu sempre digo que nada como uma matrícula atualizada perante o registro de imóveis para ver realmente que está no nome de quem e essa pessoa apresentar também as documentações na hora para você. Hoje eu quero contar para vocês uma situação bem lá no início. Gente, eu fui muito aventureira para trabalhar na parte de locação de imóveis. Quando eu iniciei lá na parte de até então, eu era gerente de uma imobiliária e quando eu saí, aí então eu queria pegar tudo para alugar, né? E às vezes a gente pega aí imóvel muito antigo, que dá muita dor de cabeça. Mas não foi o caso, foi uma casa mista. Aqui no sul nós temos muitas casas em locais bons, próximo do centro. Que as casas são, o que é a casa mista? É um pouco de madeira e um pouco em alvenaria, mas são casas boas, com banheiro, tudo certinho, né? Parte elétrica e tal, tudo perfeito. E esse senhor, ele morava num sítio e ele também tinha ficado viúvo e um filho único. E esse filho único dele era muito amigo meu e trabalhava na prefeitura municipal aqui em Tubarão. E daí ele disse, Lúcia, eu vou colocar esse imóvel contigo, ele e a esposa dele, né? O pai tá lá, o pai veio e nós fizemos toda a parte burocrática. E daí o corretor de imóveis, quando inicia, ele tem medo de perder o cliente, né? Comecei a divulgar este imóvel, coloquei uma placa da Lúcia lá na frente. E que hoje raramente a gente trabalha com placas, né? Porque hoje tudo mudou o mercado, hoje existe muitos meios para a gente estar aí divulgando os imóveis, né? Então, esse senhor veio, assinou tudo que tinha que assinar para mim, autorizando e divulguei este imóvel para locação, coloquei placa e coloquei algumas divulgações, né? E naquela época a gente trabalhava também com jornais, né? Essas coisas assim. E daí apareceu esse casal, um casal que recém tinham ganho um bebê e eles não eram daqui. E eu confiei neles e fiz um contrato sem garantia. Um contrato de locação sem garantia. Sem calção. Quando se fala sem garantia, porque não foi nem calção, nem fiadores, né? E não entrou nada, assim, de bem móvel também. Então, foi sem garantia. Então, eles entraram neste imóvel e até então,
tudo certo aí, né? Correu maravilhosamente bem. O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, foi até aí tudo bem. Quando chegou no quarto mês, eles começaram a atrasar o pagamento da locação. E é assim, né, gente? Quando você, amiga corretora, que já está no ramo, ou então que está iniciando, nós corretores, nós queremos pegar todo tipo de imóvel e às vezes também nós não queremos também pegar, não deixar escapar nenhum cliente com possibilidade de alugar aquele imóvel, né? Mas hoje eu já não penso assim, não. E naquela época eu não fiz, não era nem cadastrada em SPC, não fiz nenhuma pesquisa porque eu também eu não tinha cadastro perante CDL, SPC, essas coisas assim, porque eu achava que não era tão importante. Eu achava, hoje jamais eu faço isso, né? Porque nós corretores a gente não quer perder os clientes. Quando tu inicia, tu não tem uma carteira grande, assim, não é que hoje eu tenho uma carteira muito grande, mas eu tenho bons imóveis administrados que hoje eu consegui administrar de uma forma que fica com uma forma muito melhor para administrar esses imóveis. Então, mas foi assim, o que eu quero passar para vocês é o erro que eu cometi naquela época, que hoje eu não cometo mais, né? Já há muito tempo daí em seguida eu me cadastrei, economizei de um lado para poder me garantir também para essa parte de pesquisas, né? E também essas pessoas também não tinham dado nenhum tipo de garantia deste imóvel, nenhum tipo de garantia. A garantia, você sabe, ou é fiadores, ou é calção, ou é algum móvel, até pode ser um móvel em si, né? Um carro que não esteja alienado, ou até mesmo um piano, né? Se a pessoa tivesse, mas não é o caso, um padrão, o tipo de padrão para essas pessoas, né? Que era uma casa mais simples, mas uma casa que era um valor de aluguel, que era uma casa numa localização que tinha o seu valor. Então, assim, fomos procedendo e no quarto mês eles atrasaram totalmente esse valor do aluguel, e ali começou o meu verdadeiro pesadelo. Sabe aquele pesadelo assim que a gente não consegue dormir? Daí eu comecei a sentir na pele, né? Na pele. Porque o meu pai sempre dizia que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente tem que dormir. Se tu não está dormindo, tu fizeste alguma coisa que é errada. O que foi que eu fiz de errado? Eu estava iniciando dentro da parte de locação de imóveis e eu não quis perder o cliente, na verdade, né? Então o cliente entrou lá e com essa garantia, e sem essas garantias. E você sabe que o imóvel, o contrato de locação, quando não tem garantia, isso eu não sabia na época. Eu fui aprender na pele, eu senti isso na pele, que um contrato de locação sem garantia, você pode entrar com uma ação de despejo mais rápida. Aí tu me pergunta, por que mais rápido, Lúcia? Porque o juiz vai dar uma liminar mais rápido para você. Porque quando o contrato de locação tem algumas garantias, esta ação de despejo ela fica mais prolongada. Ela chega a levar aí de 1 ano até 3 anos, na verdade, até. Tá? Então, era uma coisa que eu não sabia. E daí, eu confesso para vocês que eles ficaram lá até uns 7, 8 meses, esses inquilinos. E eu não entrei com essa ação, não chamei advogado, nada. Eu fui lá, falei com eles a primeira vez, até a primeira vez o inquilino colocou uma data para repassar esse dinheiro, eu acatei, eu acreditei neles novamente
só que eles não cumpriram aquilo que eles fizeram, aquilo que eles disseram que tal data iriam pagar. Depois, quando eu já percebi, já tinha passado outro mês, e daí sem contar a parte do proprietário, né? Aí o filho do proprietário e a esposa desse filho também me ligavam de manhã, de tarde, de noite. O que é que vocês querem? Olha, gente, virou um caos a minha vida por causa disso daí, né? De um contrato, de uma liberdade que eu dei para o inquilino sem as minhas exigências, né? Mediante o que diz a lei, eu não pude entrar. Eu não sabia que podia entrar com essa ação de despejo o mais rápido possível, e assim foi prolongando, e eles pedindo, tu tens que tirar esse inquilino de lá de dentro. E quando eu fui já mais queimada, né, vamos dizer assim, mais braba, né, porque a gente vai perdendo a cabeça, na verdade, né, nessa hora que a gente perde as estribeiras, e é muito perigoso nessas horas. Então, o que é que eu pensei? Bom, eu vou falar com 2 amigos meus. Esses dois irmãos, eles têm uma altura, a altura deles é bem considerável, e eles são 2 pessoas bem fortes, né? Além de ser alto, é bem forte. E daí, mediante isso, eles também impõem respeito, né? Perante os inquilinos que estavam lá, que não estavam bem correto, né? Então, o que é que eu combinei com eles? Que a partir de tal data, eles iam entrar lá. A gente criou algumas caixas, encapamos umas caixas, fizemos caixas de mudança, e também malas, né, bolsas. Então, e eu conversei, fui lá pessoalmente com o inquilino, eu conversei com ele, eu disse, olha, o proprietário está precisando da casa, tal dia, os parentes deles vão entrar no imóvel, porque precisam do imóvel. E aí o inquilino dizia, não, tu não pode fazer isso, que a gente tem criança. Olha só a má intenção dele já, né? Usando a criança, fazendo da criança, se aproveitando da criança. Alegaram que eles tinham criança menores e que eu não podia fazer isso com eles. Eu disse, mas morando dentro do imóvel, né? E depois, mediante isso também, aí, tal data que eu disse, olha, tal data, até tal data, se vocês não tiverem desocupado o imóvel, eles vão entrar para dentro do imóvel, porque eles são parentes deles e eles precisam usar o imóvel. Então, e assim foi feito. Assim os 2 entraram no imóvel, e atrás de casa do imóvel tinha assim tipo uma dependência, vamos dizer assim, uma lavanderia e um banheiro e churrasqueira. Então, esses 2 irmãos chegaram lá, pelo tamanho deles, assustava bastante, né? Intimidava. E eles entraram. Simulamos tipo uma mudança realmente. Eles entraram para lá, aí o inquilino pulou e disse, não, mas eles não podem entrar porque isso, porque aquilo. Eu disse, eles são parente do proprietário. O proprietário cedeu a casa para eles. E como você não está pagando aluguel, você tem que desocupar o imóvel. Ele me pediu 2 dias para desocupar o imóvel. Gente, eu sabia muito bem. Claro que eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não estava legal, não era legal perante lei também, né? Mas foi o meio que eu fiz, foi o único meio que eu consegui fazer, porque também o proprietário começou a me ameaçar mediante essa situação, por eu não ter colocado pessoas confiáveis dentro do imóvel dele, né? Então, meu Deus, ia ser processo em cima de processos, né? Eu tive que usar dessa forma porque naquela época eu não me preveni mediante todas essas situações, né? Então, hoje, claro que hoje, já há algum tempo eu não cometo mais esse tipo de erro, né? Que hoje o cliente, quando quer alugar o imóvel, ele tem que apresentar
todos os dados dentro apresentar tudo aquilo que nós solicitamos para ele, entregar todo esse cadastro, com toda a documentação possível. E hoje nós também trabalhamos com todo tipo de pesquisas, né? Então, inclusive a parte de CND, né? Nós tiramos lá certidão negativa de débitos, de tudo, até a parte trabalhista, né? Municipal, estadual, federal, trabalhista, né? Até a vara criminal, a vara civil. Então, nós procuramos fazer todas essas pesquisas possíveis, né? Que está no nosso alcance, que hoje facilita muito essa história de online, né? Foi minha única experiência, mas de outras pessoas pode ser que possa estar ocorrendo até esse tipo de situação, mas você não deve, né? Entre com uma ação de despejo, que se você não pegou garantia desse contrato de locação, entre com uma ação de despejo. Vai lá, consulta um advogado. Você não quer pagar o advogado? Consulta o órgão. Dentro da parte judicial, existe também por um valor de um salário menor, conforme o valor desse aluguel, você pode entrar a vara, eu não estou lembrada agora, mas dentro do fórum, né, de sua cidade, tem um órgão que é para pequenas causas, no caso, né? Então, e se esse valor do aluguel é um valor baixo, você vai conseguir fazer através dessa vara, não é vara, é deste órgão que está dentro do fórum, que você pode fazer para pequenas causas, uma ação judicial. Hoje eu encerro esse vídeo contando para vocês essas duas experiências que eu tive no passado. Eu espero que essa experiência que eu tive, vocês tirem proveito de alguma coisa, porque eu acredito muito que toda a dificuldade que nós passamos é para o nosso crescimento, e todo erro é para o nosso próprio aprendizado. Então, mas as dificuldades vêm na nossa vida para o nosso crescimento realmente. Então, eu agradeço por vocês estarem me acompanhando, e também se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, ou alguma situação que vocês estão passando, vocês podem entrar neste canal e me questionar. Muito obrigado por estarem me seguindo neste canal. Enrolou, gente. Dá um soco.